Glória. Queridos, vocês sabem, eu tenho falado o quanto eu tenho sido influenciado pelo pastor Eibe. Tudo que nós estamos vivendo aqui foi porque eu aprendi com ele. Eu tenho aprendido com ele. Ele é uma inspiração para o meu ministério. Eu falei ontem do pastor Luciano Subirá. Ele foi também ele é também uma das minhas referências. Mas o pastor Eibe tem, quando eu estou perto dele, assim, irmão, eu vou reagir. Eu estou nervoso, eu estou perto dele, mas o nervosismo passa. Eu sou tão influenciado que eu aprendo até a ser mais calmo perto do pastor Eibe. E eu realmente tenho estado muito feliz nesses dias. E eu quero dizer para vocês que, assim como ele disse, isso aqui é só o começo. Amém? Amém. Nós vamos ver coisas maiores ainda. Pastor, fica à vontade. Essa igreja do Senhor, o senhor é o pastor dessa igreja, fica à vontade, pastor. Obrigado, pastor Mateus. Como a gente ama vocês. Você, a pastora Edna, toda a sua equipe pastoral, toda essa igreja, sempre a gente ouve falar tão bem de vocês, mas eu sei que isso supera tudo. Vocês realmente, como a pastora Edna falou, são muito bonitos. Parabéns, Deus abençoe. Amém. E parabéns, o prédio tão lindo também, né? Que lindo, que lindo. Parabéns. Nós amamos vocês. Amor. Amém. Prazer mesmo, tão grande estar aqui com vocês. As pessoas às vezes perguntam, será que a igreja vai crescer bastante? Eu acredito que a igreja de Jesus vai crescer bastante. Por que a igreja vai crescer bastante? Porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo que vai crescer muito. E vocês estão de parabéns, né? Muitas pessoas às vezes falam, eu vou assistir online. Eu sei que o online tem, né, as suas vantagens, mas nada melhor do que o presencial. Por quê? Eu lembro quando a gente lê nos relatos da Bíblia, no livro de Atos, onde a igreja estava passando perseguição, onde ser crente não era moda, como é agora, né? As pessoas literalmente perdiam as suas cabeças. Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam nos templos e nas casas, se reunindo mesmo em fase de arriscar sua própria vida. Então, tem algo muito especial, nós estarmos juntos, nós congregarmos, e vocês estão de parabéns, porque realmente essa cidade vai ser pequena para o que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meu amor. Te amo. Ela é linda demais. Como sinto super honrado estar aqui. Deixa eu, primeiramente, só mostrar uma foto da nossa família, né? Aqui, veja bem, pode apagar essas luzes da plataforma só para ver a foto aqui da minha família. Tá vendo a minha querida esposa, a minha filha Priscila, que é a mais velha, ela é a única casada até agora, casada com Israel Subirá, né? O Luciano Subirá, meu consogro. E a minha netinha Eila, que está nos braços do Israel. Meu netinho Finn está nos braços da minha esposa. Ele só não está sorrindo porque não está nos braços do vovô. Mas aí tem o David, aquele que está perto do Israel. Ele está fazendo mestrado em teologia lá na Oral Roberts University, nos Estados Unidos. E meu filho Daniel, que também é apaixonado por Jesus e é um fuzileiro naval lá nos Estados Unidos. Então, é uma alegria. Pode mostrar a próxima foto do meu terceiro netinho, que está aí nos braços da vovó, e meus outros 2 netos e minha filha Priscila. E também, vocês sabem que por muitos anos eu pastoreei em Santarém. Santarém, eu vou contar daqui um pouquinho uma história um pouco maior do que aconteceu em Santarém, mas cresceu a ser uma igreja de dezenas e dezenas de milhares, 40, 50 mil pessoas. Pode mostrar a próxima foto aí, que o que acontece? Nós temos esse grande evento, chama-se Congresso da Paz. Então, chegou ao ponto que no estádio da cidade não cabia todo mundo. Então, no domingo, no evento do Congresso da Paz, tivemos que fazer 2 sessões no estádio, né? Ficava aquela multidão esperando lá fora e lotava o estádio 2 vezes para a glória de Jesus. E sabem que depois nós mudamos, lá em Santarém, além da igreja mãe,
de dezenas de milhares de pessoas, mais 400 igrejas na região. Depois nós mudamos para Fortaleza com uma grande equipe. Lá também tem uma igreja de milhares de pessoas, além de dezenas e dezenas de igrejas em todo o interior do Ceará, inclusive algumas igrejas bem grandes, por exemplo, em Sobral, com 1.200 pessoas e assim por diante. Então, pode mostrar a próxima foto, que é a Paz Church de Fortaleza. Paz Church de Fortaleza. É isso aí. Então, e agora estamos pastoreando em São Paulo, pela misericórdia de Deus. Aliás, quando vocês estiverem na capital, por favor, nos honra com a sua presença lá. Você será muito bem recebido, com muito amor e carinho. A Paz Church de São Paulo já tem aproximadamente 5.000 pessoas. Nós temos 10 cultos no final de semana em 3 prédios diferentes, inclusive lá no Teatro do Shopping Eldorado, todo domingo de manhã, 11h30, quando você estiver por lá, é bem fácil no Teatro do Shopping Eldorado, né? E isso aqui é uma foto da Paz Conference. Nós tivemos Paz Conference agora, semana passada, né? Semana passada, com milhares de pessoas lá também. Os ingressos esgotaram, para a glória de Jesus. Então, Deus tem feito maravilhas. Agora pode ligar as luzes de novo? Ah, não, antes, desculpa, não liga. Quase que eu esqueci. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu senti de Deus de realmente investir mais em vidas e alcançar mais pessoas através da internet. Então, umas 2 semanas atrás, nós começamos a liberar pela manhã, toda manhã liberado 6h30 no meu Instagram, mas ele fica lá, ele continua lá. É um devocional de 3 minutos na palavra de Deus. 3 minutos. E eu estou impressionado, para a glória de Jesus, com os comentários das pessoas amando mesmo, porque a gente aprofunda, olha que aprofunda mesmo na palavra em 3 minutos, acredite ou não, mas é muito, muito precioso. Então, eu quero te encorajar, se você participar desse devocional meu e me ajude a alcançar mais vidas para Jesus. Então, compartilhando aí, eu não sei se tem alguns que já estão me seguindo aí no Instagram, levanta a mão se tiver. Uau, sinto honrado, tantas pessoas. E vocês que não levantaram a mão, por que não estão me seguindo ainda? Então, mas eu quero realmente te encorajar, tá bem? E realmente participar. Você pode, @ABUber, né? Então, é bem fácil. E eu quero poder estar com você. Agora, a partir das 6h30 da manhã, liberado esse devocional de segunda a sexta. Todas as manhãs, de segunda a sexta. Tá bem? E eu creio que você vai gostar muito. Vai ser muito, muito precioso para a glória de Jesus. Também nós trouxemos alguns livros. Eu vou só falar de 2 títulos aqui deles. Um é o livro Meu Amigo Espírito Santo. É um dos... aliás, eu já escrevi muitos livros, mas de todos os livros que eu já escrevi, é o meu favorito, Meu Amigo Espírito Santo. Fala de um relacionamento com o Espírito Santo. Muitos cristãos não sabem como ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos cristãos não sabem o segredo desse relacionamento. Aliás, hoje à noite eu vou pregar mais sobre isso, mas deixa eu te dizer, de todos os livros que eu já escrevi, eu nunca ouvi tantos testemunhos como sobre esse, para a glória de Jesus. Vez após vez, muitos jovens têm chegado para mim e falado. Eu lembro de um jovem que falou assim para mim, que ele começou a ler à noite, depois do culto, e ele só conseguiu parar de ler 7 horas da manhã. Esses dias, uma senhora de 92 anos de idade chegou na nossa igreja em São Paulo. Ela falou, eu precisava de conhecer o autor do livro Meu Amigo Espírito Santo. E essa senhora ficou para o culto e, quando eu dei o apelo, ela entregou a vida para Jesus e já foi batizada também, para a glória de Jesus. O Paulo Vieira, aquele Master Coach, ele me mandou um WhatsApp, ele falou, Abe, esse livro transformou a minha vida, se tornou um livro de cabeceira. Deus tem usado para a glória de Jesus. E outro título que eu quero falar é sobre esse aqui, olha, Ofendido Nunca Mais. Muitos cristãos, até pastores e líderes, muitas vezes, não sabem que uma das coisas que impede eles de alcançar o melhor de Deus na sua vida é porque lá no fundo, às vezes, estão machucados com alguém, foram feridos com alguém,
Talvez dizem, não, eu perdoo, deixo para lá. Mas lá no fundo ainda tem aquela ferida, aquela mágoa. E aquilo impede o melhor de Deus de fluir na vida deles. Impede o melhor. E muitos cristãos não estão no melhor de Deus por causa daquela ofensa, por causa daquela mágoa. E esse livro eu explico pela palavra de Deus como ser 100% curado. Livre é a coisa mais leve e mais gostosa que existe. Outra coisa, nesse livro eu vou ainda além, porque a Bíblia mostra que tem o além. Qual é o além? Você pode chegar a um ponto onde nada nunca mais consegue te ofender. A Bíblia fala, não serão ofendidos. Isso é muito profundo. Existem segredos bíblicos para isso. Diga, por favor, 100% curado, 100% blindado. Então, Deus quer isso para você. No final, eu vou estar com a minha esposa, lá no balcão de informações, eu vou estar lá assinando os livros com você, se você quiser, tá bem? Vai ser muito, muito precioso para a glória de Jesus. Olha para a pessoa ao seu lado e diga, eu quero lhe agradecer pelo livro que você vai comprar para mim. Amém? Eu quero falar, então, sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, quando eu estava começando a pastorear em Santarém, eu tive um sonho que mudou por completo a minha vida e o meu ministério. A igreja estava começando a crescer, chegou mais ou menos perto de 100 pessoas, aí ela crescia, mas bem devagar, bem devagar. E eu fiz uma oração antes de dormir uma noite, nunca vou esquecer. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor quer que ela cresça, não para a minha glória, mas para a sua glória, para saquear o inferno, para povoar o céu, para ver muitas pessoas conhecendo o Senhor Jesus. Eu sei que é da tua vontade que ela cresça. Então, o Senhor não erra em nada. Se ela não está crescendo mais rapidamente, a falha não está no Senhor, está em mim, com certeza, como pastor da igreja. Então, me mostre aonde eu estou errando, Senhor. Eu quero consertar, não para mim. Eu quero que ela cresça não para a minha glória, para a sua glória. E eu dormi. E ele me deu um sonho que revolucionou e transformou a minha vida e meu ministério. Antes de eu contar esse sonho, deixa eu só contar um pouco minha história. Eu sou filho de missionários norte-americanos, nasci no Brasil, sou o único da minha família, sou o caçula da família, o único que sou cidadão duplo, né? Nasci em Belo Horizonte, depois meus pais, nós mudamos para Goiás, e depois, com 17 anos de idade, eu fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos. Depois que eu formei da faculdade teológica, minha família estava na Amazônia, já em Santarém, e eu fui, então, ajudar na obra lá, e depois comecei a pastorear a igreja central lá, a Igreja da Paz Central. Mas o problema era que a igreja, meu irmão, o pastor Lucas, ele tinha uma paixão para trabalhar nos ribeirinhos, e a igreja havia começado uma outra igreja no bairro, da onde vinha todas as pessoas para a igreja central. Então, a igreja do bairro estava até grandinha, talvez com 100, 150 pessoas. Mas a igreja no centro, onde ele queria que eu pastoreasse, estava muito pequenininha, porque estava um anticlímax lá. Então, tinha cultos que dava 10, outros que dava 15. O pastor Mateus estava me falando que, inclusive, eu estou ficando no hotel onde ele começou o primeiro culto aqui da Paz Church, da Igreja da Paz, na época era chamada ainda Igreja da Paz, e era no salão desse hotel onde eu estou ficando, né? Eu e André estamos ficando lá, e ele falou que naquele primeiro culto deu 4 pessoas, ele e a esposa e mais 2 que ele conseguiu arrebanhar naquele momento. Então, parabéns, pastor Mateus. Olha só o que o Espírito Santo está fazendo. Parabéns para toda essa igreja tão linda. Dê uma forte, forte salva de palmas. E eu tive uma experiência bem interessante, bem semelhante, porque eu era solteiro ainda, né? E eu lembro que num dos cultos, onde era para toda a igreja vir, sabe quantos apareceram além de mim? 2 pessoas.
E eu pensei, não é possível, é porque o povo está acostumado a começar atrasado, mas eu vou implantar uma nova cultura, que tudo vai ser pontualíssimo. Então, eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra e dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas mais ninguém chegou. Eu falei, mas durante a pregação eles chegam. Então, preguei uma pregação bem comprida, só os dois lá, mas mais ninguém chegou. Até o final do culto, além de mim, era só aquelas duas pessoas. E uma era minha irmã Ângela. Mas Deus teve muita misericórdia. E depois explodiu em crescimento. Mas demorou. Sofri muito. Tive que aprender muitas lições. Mas se tornou uma igreja de dezenas e milhares. E depois em Fortaleza também. E agora em São Paulo. Agora, deixa eu te falar, tudo isso, num verdadeiro sentido, talvez nunca teria acontecido se não fosse por sonho aquela noite. O sonho que Deus me deu. Quando eu falei, o que eu estou fazendo errado? A igreja tinha começado a crescer, estava mais ou menos 100 pessoas, mas agora quase não estava crescendo mais, muito devagar. Aonde eu errei, Senhor? O que eu estou errando? Me mostra. E eu dormi. Eu tive um sonho. E com esse sonho, no final do sonho, eu acordei. E praticamente, instantaneamente, já sabia a interpretação do sonho e era a resposta para a minha oração. O sonho foi assim, eu estava dentro de um barco, e nesse barco era um canal de água, talvez mais ou menos daqui até a parede, águas profundas, cristalinas, e o barco ia para frente muito rápido, sem remo, sem motor, e com um cardume enorme de peixes me acompanhando. Eu podia ver os peixes grandes, muitos peixes nadando junto, me acompanhando naquela correnteza, como se fosse indo para frente. Era maravilhoso. Mas de repente a água foi acabando, e aí só tinha poços de água, e o barco engatou na lama, e eu desci do barco, e eu comecei a fazer assim com a minha camisa, encher a camisa de peixe, e chutar os peixes, e assim eu acordei. E imediatamente o Espírito Santo falou para mim a resposta da sua oração. Água, na Bíblia, simboliza o Espírito Santo. Você pregava do Espírito Santo, você levava as pessoas para o monte para buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, os dons do Espírito Santo, a glória, o fogo de Deus, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas você parou de ensinar sobre isso, parou de pregar sobre isso. A água está acabando. E agora, antes, tudo está vindo maravilhoso, os peixes vindo, o crescimento vindo, porque era o Espírito Santo fazendo tudo. Mas agora não, você está na força do braço, querendo levar o ministério na força do braço, meu filho. Nunca mais eu parei de pregar sobre esse assunto. Nunca mais. Em vez de quando estou fazendo outra série sobre isso, em vez de quando estou pregando sobre isso, ensinando sobre isso, porque eu sei que eu tenho que manter muita água. Muita água. Tudo mudou. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que os que são guiados pelo Espírito, os que andam no Espírito, como andar no Espírito? Como ser guiado, como ouvir a voz dele. Olha o que a Bíblia fala, eles jamais vão satisfazer os desejos ilícitos da carne. Jamais. Quer andar em vitória? Quer ser um cristão vitorioso? Quer que sua vida seja contagiante? Aprenda a cultivar intimidade com o Espírito Santo. Como cultivar essa intimidade? Como é esse relacionamento com o Espírito Santo? Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, ele falou, olha, o Espírito Santo está com vocês, mas um dia ele vai estar dentro de vocês. E isso aconteceu logo que Jesus ressuscitou, ele soprou para dentro deles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora eles eram como qualquer outro cristão, nascido de novo, crendo na morte e na ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo morando dentro deles. Mas aí Jesus disse, ainda não está pronto. Ide por todo mundo fazer discípulos, mas ainda não. Volta para Jerusalém, esperai até que sejam revestidos com poder do alto. E aí eles foram revestidos com poder do alto, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas. O poder de Deus veio, mas ainda não foi o fim, porque poucos dias depois, aqueles mesmos discípulos foram cheios de novo, e dirigidos, e intimidade cada vez maior do Espírito Santo. O grande homem de Deus, o Maurice Cerullo, ele disse o seguinte, a falha de muitos cristãos é porque eles buscam até que são batizados com o Espírito Santo, estão revestidos com o poder do alto, mas depois, o que eles fazem? Eles relaxam, em vez de ficar, ele falou, não, agora que você recebeu o batismo do Espírito Santo, agora que você está falando em língua, agora que você devia buscar, agora que você devia mergulhar, agora que você devia crescer nessa intimidade, porque aí você ia fluir no sobrenatural. Mas muitos cristãos relaxam. Ah, sim, eu fui batizado com o Espírito Santo em 1894.
Meu Deus, você está vivendo de maná velho, querido. Vamos acordar, Deus tem uma nova unção, uma unção que despedaça o jugo. Deus quer fazer a obra na sua vida, na minha vida, na nossa família. Ah, Deus tem tanto mais para você, tanto mais para você. Agora olha o que o apóstolo Tiago, pelo Espírito Santo, escreveu para os cristãos que já eram batizados no Espírito Santo. Ele disse o seguinte: ó, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago 4,5. Olha só o que ele diz: o Espírito Santo tem esse ciúme santo de nós. A palavra anseia, que ele fala que ele anseia por nós. Olha só, a palavra anseia significa desejar intensamente, constantemente. Ele, o Espírito Santo, ele deseja intensamente e constantemente ter intimidade conosco. Ele deseja isso. Eu lhe pergunto, você que já entregou a vida para Jesus, você tem uma intimidade constante, profundamente íntima com Ele? Não responde publicamente, mas só no seu coração. Você hoje falou com o Espírito Santo? Você conversou com Ele? Você foi guiado por Ele? Você ouviu a voz dEle hoje? Você falou com Ele? Você tem esse relacionamento com Ele? Olha só, a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma força só de Deus, como algumas seitas falsas ensinam. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 4,30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados por dia da redenção. Ele tem sentimentos, ele tem emoções. Eu lamento que talvez muitas vezes eu já entristeci, talvez você já entristeceu o Espírito Santo, não só com atitudes erradas, palavras erradas, mas até com o simples fato de ignorá-lo, de não conversar com Ele, de não cultivar intimidade com Ele. E Ele quer tanto, Ele deseja intensamente e constantemente ter essa intimidade com você. E quando você não cultiva isso, é claro que Ele vai ficar triste. E a Bíblia fala, não entristeça Ele. Veja bem, Deus é um só Deus, mas Ele manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus é onipotente, quer dizer, tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, e onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Agora, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são onipresentes, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo. O Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo. Só que, pelo que a Bíblia dá de entender claramente, é que cada um dos três centraliza a sua presença num devido lugar, num devido momento. Por exemplo, o trono de Deus se encontra lá no céu, no centro do universo. É lá que Ele centraliza a presença dEle. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Pai está aqui, assim como está no céu. Sim, o Pai está aqui, assim como Ele está no céu. Mas Ele centraliza a presença dEle lá no céu. Como que você sabe disso, pastor? O próprio Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que está onde? No céu. No céu. Então Ele centraliza a presença dEle lá no céu. Jesus que ensinou isso. E aonde está Jesus? Jesus estava lá no céu, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Aí Jesus, que estava centralizando a presença dele, veio aqui para a terra, estava aqui na terra, depois ele subiu. E a Bíblia fala que ele assentou à direita do Pai. Então, Jesus, o Filho, centraliza a presença dele à direita do Pai, lá no céu. O trono dele está à direita do trono do Pai. Pastor Eibe, e aonde que o Espírito Santo centraliza a presença dele? Eu perguntei isso para alguém uma vez, a pessoa respondeu, é à esquerda do Pai? Eu falei, não é à esquerda do Pai. Veja bem, antes de Jesus subir para o céu, ele disse assim, olha, eu estou indo, e vocês, ele falou para os discípulos, aonde eu estou indo, vocês por enquanto não vão poder ir. E eles ficaram tristes. É claro que eles ficaram tristes, porque eles queriam estar com Ele, na presença dEle. Mas Ele falou assim, olha, em verdade eu vos digo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Espera aí, primeiramente, por que Jesus falou, em verdade vos digo? Jesus nunca mentiu. Ele nunca mentiu. Mas por que Ele teve que
introduzir esse assunto dizendo em verdade. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia parecer uma mentira. Ele sabia que os discípulos iam ser tentados a não acreditar nessa verdade. Então Jesus falou, olha, pode ter certeza o que eu vou dizer agora é verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Uau! Então Jesus está falando, tem alguém até melhor do que eu que vai estar com vocês. E é melhor para vocês que eu vá. Isso é muito forte. Ele falou, eu vos enviarei um outro Consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E essa palavra Consolador é Paracletos. É alguém que vem ao lado para encorajar, para ser seu melhor amigo. Jesus falou, eu vou enviar um outro melhor amigo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele caminhava com os discípulos, ele brincava com eles, eles iam para casamento juntos, eles estavam toda hora juntos, com aquele carinho, aquele amor, aquela alegria. Ele era o melhor amigo deles. Ele falou, eu vou enviar um outro Paracletos, que vai ser seu melhor amigo. E quando ele usa a palavra um outro, é uma palavra muito interessante no grego, porque no grego tem duas palavras que podem ser traduzidas para português outro. Um é hétero. A palavra hétero no grego quer dizer um outro de um outro tipo. Tipo assim, uma outra fruta, mas de um outro tipo, banana, maçã. Mas a palavra que ele usa lá não é hétero. A palavra que ele usa lá no grego é a palavra allos. A palavra allos quer dizer outro do mesmo tipo uma maçã, uma outra maçã do mesmo tipo. Então ele está falando, eu vou enviar um outro igualzinho a mim, que vai ser seu melhor amigo. Mas por que é melhor, Jesus? Por que é melhor ele do que você? Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele podia só estar com um por vez. Imagina, quando ia chegar a nossa vez, tinha que ficar numa fila enorme. E primeiro pegar o avião para ir para Jerusalém. E ficar numa fila enorme. E aí o Tomé ia estar lá, o Pedro, o João, o Tiago, o Bartolomeu, o Natanael. Aí eu imagino o Pedro dizendo para Natanael, não, ninguém quase te conhece, eu que posso ficar mais com Jesus. Pedrão, né? Tudo sanguíneo. Né? Querendo ficar perto de Jesus, querendo monopolizar o tempo. Aí depois o João querendo colocar a cabeça no peito dele. E o Tomé, então, toda hora querendo tirar as dúvidas. Isso é uma situação difícil. Até ser a minha vez, a sua vez. Por isso que ele falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas ele vindo vai ser melhor para vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e ele pode estar com cada um de nós 24 horas por dia. 24 horas por dia. E olha só, ele não está só conosco, não é só nosso melhor amigo que caminha ao lado de nós, mas ele mora dentro de nós. Onde fica o trono do Espírito Santo? Na esquerda do Pai. É dentro de nós. Aparentemente, dos três, sempre dois têm que estar centralizando a presença lá no céu, porque Jesus falou, se eu não for, ele não vai poder vir. Então, dos três, dois estão centralizando a presença no céu agora. Antes era o Pai e o Espírito Santo e Jesus que estava aqui na terra. Mas Jesus foi e aí ele enviou o Espírito Santo. Agora, escuta bem, o Pai está lá, Jesus está lá. Eles são onipresentes, são. Mas o único que está centralizando a presença dele aqui é o Espírito Santo. E o trono é dentro de você, que já nasceu de novo. Agora, escuta bem. É errado falar com todos os três? Não, é certo. A Bíblia mostra que a gente deve dar louvor, adoração e íntima comunhão com todos os três. Todos os três. Escuta bem. A oração de petição, a Bíblia é bem clara em João 16, 23, 24, 25, que Jesus falou assim, você deve pedir ao Pai, em meu nome, pelo poder do Espírito Santo, a oração de petição. Mas comunhão, adoração, intimidade é com todos os três. Isso faz parte até de uma certa tradição saudável da igreja cristã há séculos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Agora, por outro lado, a íntima comunhão deve ser principalmente com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o único que está centralizando a presença aqui. Os outros dois estão lá. Mas o que nós falamos? Toda hora nós falamos, Pai, eu te amo tanto. É errado? Não, você deve falar isso. Jesus, a gente fala com Jesus, fala com o Pai. Mas não fala com o Espírito Santo. Ignora o Espírito Santo.
Ignora. E ele que é o único que está centralizando a presença dele aqui na terra. Olha só. Interessante. O John Bevere disse que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. O Espírito Santo tem sido muitas vezes a pessoa mais esquecida na igreja. Quantos querem usá-lo, mas não cultivar um verdadeiro relacionamento com ele? O Francis Chan disse o seguinte: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Sabe, quantas vezes depois que eu comecei a aprender isso, eu falei, me perdoe, Espírito Santo. Eu estava ignorando. Ele não nos condena. Ele nos ama. Mas ele fica triste. A Bíblia fala, não entristeçais. Oh, Espírito Santo, me perdoe. Estava ignorando a sua presença. Quantas vezes a gente pede ajuda dele na hora de pregar, na hora de ensinar, na hora de fazer alguma coisa. Eu preciso da unção. A gente só quer usá-lo, mas não quer cultivar um relacionamento com ele. Ele quer um relacionamento com você. Você já conversou com ele hoje? Você já bateu papo com ele? Eu amo bater papo com ele. Quantas vezes eu estava no trânsito lá em São Paulo, talvez meia hora. Espírito Santo, me perdoe. Eu estava ouvindo um podcast, pregação, mas o Senhor está aqui no carro e eu ignoro. Imagina se eu estivesse com o Mateus, andando no carro com o pastor Mateus, meia hora e eu nem falo com ele. Ignoro a presença dele. Seria, além de falta de sabedoria da minha parte, porque eu tenho muito que aprender com o pastor Mateus, sem dúvida, seria uma baita falta de educação. Mas quantas vezes a gente faz... O Espírito Santo quer te ensinar as coisas, aproveita, conversa com ele, aprenda a ouvir a voz. Então, quantas vezes no carro eu... me perdoe, estava te ignorando. Aí eu começo a conversar com ele. E ele me fala cada coisa. Ele me revela cada coisa. Ele me ensina. Toda manhã, sabe meu costume? Toda manhã, Andréia sabe que isso aqui é sagrado. É toda manhã. A primeira coisa que eu faço, eu ajoelho e digo, bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eu te amo. E ele que está aqui na terra, então eu converso muito com ele. Como é maravilhoso. Vai ser uma aventura hoje. Me guie, olha, talvez eu penso que eu vou estar fazendo aquela coisa lá. Me ajuda, me fortaleça, me dê sabedoria, me dê direção, preciso ouvir sua voz. E uma frase que eu sempre falo para ele, eu dependo de ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo. É a coisa mais gostosa. Ser guiado por ele. Você é tão energizado, tudo muda. Ele vivifica seu corpo mortal, a Bíblia diz. Ele te energiza. Quando você conversa, quando você caminha. Eu lhe pergunto, você tem conversado com ele? Você é dirigido por ele? A Bíblia fala, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantas vezes nós temos ignorado a presença dele? Não devemos fazer isso. Muitos não estão desfrutando e ele quer nos ajudar. Olha, você que é empresário, você que é comerciante, deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém no universo que entenda tão bem de comércio como o Espírito Santo. Já pensou nisso? E ao mesmo tempo, escuta bem, não tem ninguém no universo que quer ver o seu sucesso para a glória de Deus mais do que o Espírito Santo. Não tem ninguém que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. No entanto, quantas vezes você já pediu ele para te ajudar, para te ensinar os segredos na sua empresa, no seu comércio? Ignora ele. Para quê? Para que não desfrutar dessa comunhão? Eu creio que se o seu coração estiver aberto, hoje poderá ser para todos que estão aqui debaixo do som da minha voz e até online. Deixa eu te falar, se hoje seu coração estiver aberto, hoje poderá ser um divisor de águas na sua vida. Sua vida poderá nunca mais ser a mesma. Igual o coach Paulo Vieira falou, minha vida mudou por completo. A sua vida poderá mudar por completo a partir de hoje. A partir de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma verdade tão revolucionária, tão maravilhosa. Viu, pai, mãe, você está na criação do seu filho. Não tem ninguém que entenda a criação de filhos melhor do que o Espírito Santo. Peça ajuda dele. Quantas vezes o Espírito Santo me revelava coisas, eu chegava para meus filhos e falava assim, meu filho, tal e tal, tal. Como que você sabe, pai? Você sabe como eu sei. O Espírito Santo me revela. É forte, é lindo, é maravilhoso. A criar com a ajuda dele.
de nós mesmos, tudo que Deus tem feito, eu tenho certeza, em Santarém, Fortaleza, São Paulo, não é por causa de mim. Não é por causa de mim, é apesar de mim, tantas falhas, tantas pisadas na bola. É por causa do Espírito Santo. É por causa dele. É por causa dele. Na criação dos meus filhos, meus 3 filhos são apaixonados por Jesus. Até a minha filha Priscila agora já está garantido, ela subirá quando Jesus voltar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa vida com Jesus é maravilhosa demais. É forte, é gostoso, é maravilhoso. Olha, deixa eu te falar. Mulheres, às vezes você não entende seu marido. Ele parece meio duro, meio grosso, né? Desculpa, mas talvez alguns até parecem meio cavalo, assim. E você fala, meu Deus, não estou entendendo esse homem. Peça ajuda do Espírito Santo, foi ele que criou. Ele vai te ensinar como entender seu marido. Maridos, preste atenção. Eu vou te falar uma coisa, é um grande milagre que eu vou falar agora. Mas é um grande milagre. O Espírito Santo entende até mulher. É um milagre muito grande. Porque quanto mais caro for o vaso, mais delicado e mais complicado ele é. E mulheres são muito preciosas, mas muito complicadas para entender. E eu lembro, eu caí na besteira, eu já sabia disso antes de casar, eu já sabia. Mas depois que eu casei, às vezes eu esqueci, eu caí na besteira e não pedi ajuda do Espírito Santo. Eu tentava entender a Andréia. E ela falava, amor, está tudo bem? Está tudo bem, mas não estava tudo bem. Ai, meu Deus, como entender? Aí eu lembrei, onde estava com a minha cabeça? Ô Espírito Santo, me perdoe te ignorar de novo. Me ajuda a entender, André. E ele falava, eu vou te ensinar daqui um pouquinho como ouvir a voz dele. Ele começava a falar, não, porque ela está sentindo assim, assim, assim. Ela está pensando assim, assim. Uau, legal. Aí eu chegava, amor, sabe, e tudo, porque eu creio que é porque você está sentindo assim, assim, você está pensando assim. Ela olhava para mim e falava, amor, é impressionante como você me entende. Aí ela até falava assim, às vezes nem eu me entendo, mas você me entende. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele que faz toda a diferença. Ele que faz toda a diferença. No seu ministério, pastor, líder de célula, líder de life group, líder de pequeno grupo, você líder de ministério, meu Deus, não tenta nunca fazer o ministério sem depender dele, sem fluir dele, sem estar na unção dele. É ele que vai fazer toda a diferença. Ele que vai fazer toda a diferença. Quantas e quantas vezes eu, solteiro ainda, sentado na minha caminha de solteiro, cruzava as pernas com a porta trancada, lá sozinho no meu quarto, e falava, Espírito Santo, eu não tenho a mínima ideia o que fazer com essa igreja. Não tenho, me mostra. E ele me dava ideias. Ele que me deu a ideia, foi uma dessas, eu sentado lá, que ele me deu a ideia do nome, Classe da Nova Criatura. Eu lembro, ele foi me dando ideias, ele foi me mostrando, faz assim, faz assado. Ah, legal, Espírito Santo, vou fazer. Aí as pessoas, uau, Baby, que sacada, negócio do MD, e tal. Não fui eu, não. Foi ele. Finalmente eu oficializei publicamente na igreja. Falei, gente, vou ser bem honesto com vocês, eu não sou o pastor principal da igreja. O pastor principal é o Espírito Santo. Eu só sou auxiliar. Eu fui bem aberto e honesto, porque eu tenho que ser honesto. Aí, depois desse dia, eu não morava em São Paulo ainda, eu fui pregar em São Paulo, numa grande conferência para pastores e líderes. Estava lotado embaixo, lotado a galeria, mas muita gente. E não cabia nós, preletores. Então, eles, por não caber sentado nas poltronas da igreja, eles colocaram várias poltronas aqui. Nós, preletores, estávamos aqui, sentados aqui. Aí, um dos preletores era o pastor auxiliar de uma enorme igreja. Ele falou assim, olha, eu vou pregar agora só para os pastores auxiliares. Aliás, vou pregar para todo mundo, mas especificamente para pastor auxiliar. Ele falou, quem é pastor auxiliar aqui? Fique em pé. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ser honesto. Se eu não ficar em pé agora, eu estou sendo desonesto. Aí eu fiquei em pé. Aí os outros preletores falaram assim, pastor Eibe, não, é só os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Eu falei, eu sei, eu sou pastor auxiliar na minha igreja. O pastor principal é o Espírito Santo. Deixa eu te falar, minha vida mudou.
seu casamento muda, sua família muda, seus negócios mudam, seu ministério muda. Eu te desafio. Vai praticando a presença dele. Vai cultivando. É você que tem que escolher induzir o seu coração a conversar com ele. E conversa. Cultive. Seja você mesmo. Não tem que mudar o tom da sua voz quando vai falar com ele. Tem pessoas que... Senhor Deus. Não. Né? Seja você mesmo. Conversa. Bate papo com ele. Né? E tenha um relacionamento de intimidade com ele. De intimidade. Deixa eu te falar uma coisa. É você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na NVI, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora, um grande teólogo, sabe o que ele disse? Que no grego, esse versículo é 2 Coríntios 13, 14 na NVI. Eu vou repetir, olha. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sabe o que ele disse? Ele disse que no grego, na realidade, a forma que está construída esse versículo é assim, olha. A graça, essa graça infinita, a graça de Deus é tudo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que também é tudo, vai manifestar na sua vida através da comunhão com o Espírito Santo. Através da intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus, é muito forte. Olha o que é esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu lhe pergunto, você tem uma amizade profunda com o Espírito Santo? É muito forte. É muito forte. Agora, como ouvir a voz do Espírito Santo? Em primeiro lugar, use o crivo das Escrituras. Atos 17, 11, na NVI está escrito assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Nunca o Espírito Santo vai contradizer as Escrituras. Então, qualquer voz ou direção que não coaduna com as Escrituras, que não harmoniza com as Escrituras, pode ter certeza que não é do Espírito Santo. Pode ser a sua carne, o diabo, feijoada que você comeu ontem, mas não é o Espírito Santo, entendeu? Então, saiba, o Espírito Santo sempre vai coadunar com as Escrituras. Por isso é um grande segredo. Quanto mais cheio você tiver da palavra, mas muito cheio da palavra, mais fácil é ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele vai sempre harmonizar. Então, um dos grandes segredos de ouvir a voz do Espírito Santo é você ser encharcado com a palavra. Encharcado. Outro grande segredo de ouvir a voz do Espírito Santo é você ser proativo em querer ouvir, em cultivar essa intimidade. É uma via de mão dupla. Para ouvir. Tem gente que vai orar e fala assim: então, Espírito Santo, me ajuda assim, porque hoje eu vou estar encontrando com fulano e tem aquela reunião, e me ajuda também, porque naquela reunião eu preciso de muita sabedoria, eu preciso até saber o que é para fazer naquela reunião, lá com o meu patrão e tudo. Aí o Espírito Santo quer responder. Ele quer falar para você: olha, você vai fazer assim, só que você não dá chance, você continua. Então eu também peço ajuda para o meu tio que está doente, e também e para isso, e ele fica querendo responder, só que fica você não dá espaço. Você só fala, e ele querendo responder. Aí você termina: em nome de Jesus, amém, tchau. Aí ele: tchau, meu filho. Queria tanto conversar com você, mas você não me dá brecha. Então você tem que parar e ouvir, cultivar os seus ouvidos espirituais, aprender a falar com ele, conversar com ele. Outra coisa, sempre baseia na palavra. Não acredite em uma palavra que não tenha base na palavra. Eu lembro uma vez, eu era pastor solteiro ainda, e chegou um recado: olha, a esposa do pastor fulano é de uma outra igreja lá, ela tem uma encomenda para você. Eu nem sabia esse linguajar ainda pentecostal, eu não sabia muito bem esse linguajar, que tinha uma encomenda para mim. Eu pensei, alguém teve aniversário e sobrou muito bolo e salgadinho, e eu solteiro, sempre esfomeado,
Pensei, vou passar lá. Então, depois do culto, eu passei lá na casa do meu amigo, o pastor dessa outra igreja, bati na porta, ele me atendeu, falei, ô pastor, me disseram que sua esposa tem uma encomenda. Eu tinha esquecido que ela era uma profetisa. Aí ele falou, tá, aguarda, senta. E eu pensei, engraçado, por que o pastor não ficou conversando comigo na sala enquanto ela traz o bolo e o salgadinho? E ela demorou muito. E o pastor não ficou lá, eu fiquei lá na sala esperando. Quando ela finalmente saiu, ela saiu assim, tudo místico. Aí ela falou assim, vem aqui comigo. Eu, tudo bem. Ela abriu uma porta e tinha uma sala bem grande, mas meio sombria, estranho. Eu entrei, meu Deus, onde eu estou entrando? Ela falou, pode sentar, tinha uma mesa redonda lá, assim, ela sentou no outro lado. Ela falou, pode sentar. Eu nunca tinha visto mesa evangélica, mas... Aí ela falou, e tal, porque olha... E a nossa igreja estava começando a crescer, viu? Já tinha umas 150, 180. É uma igreja que depois, né, teve desenho, mas estava começando a crescer, estava começando a chamar atenção na cidade de Santarém. E ela falou assim, olha, Deus me mostrou uma visão. E nessa visão, a sua igreja rachou no meio. E aí, a parte que ficou com você, você ficou muito triste. Aí eles foram saindo, até os que ficaram com você, até você ficar sozinho. Aí você arrependeu do seu pecado. Aí ela começou a crescer de novo. Aí eu pensei comigo mesmo, cara, eu não vou esperar ela rachar e ficar só eu para eu arrepender. Vou arrepender agora. Então, eu falei para ela, que pecado que é, irmã? Pode falar, porque eu quero arrepender. Pode dizer. Qual pecado que é? Ela falou, porque vocês dançam na sua igreja. Eu falei, mas irmã, isso é bíblico. A Bíblia fala que Davi dançou com toda a sua força. Louvai ao Senhor com a dúvida e dança, Salmo 150. É bíblico. Falei, isso é outro tipo de dança. A dança que vocês fazem é pecaminosa. Aí eu falei, qual a sua base na palavra para dizer isso, irmão? Ela falou, não tem que ter Bíblia nenhuma. Deus falou comigo. Quando ela falou isso, eu já sabia que não estava diante de uma profecia, mas sim uma profetada. Então, eu tentei ser bem carinhoso, gentil com ela. A igreja não rachou no meio, mas logo tivemos que fazer 2 cultos para caber todo mundo. Depois 3. Hoje são 69 cultos em 39 prédios lá em Santarém, para caber as milhares de pessoas, para a glória de Jesus. Outro grande segredo de ouvir a voz do Espírito Santo, exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Exercite a sua fé. Como é isso? Deixa eu explicar. O Espírito Santo, ele não fala com sua mente. Ele não fala com sua mente. Esse é o grande erro de muitas pessoas. Eles ficam pensando que vão ouvir uma voz diferente na mente deles. Não é assim. Não é assim que funciona. A Bíblia deixa claro, vez após vez, que ele comunica com o seu espírito recriado. A Bíblia fala em Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8, 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito, ele fala com o seu espírito. Por que isso é importante, pastor Eibe? Porque, escuta bem, enquanto ele fala com o seu espírito, você não está consciente daquilo. Para você estar consciente, tem que chegar na sua mente. Como que chega na sua mente? O seu espírito recriado que retransmite para a sua mente. Então, quando a voz do Espírito Santo chega na sua mente, ele já vem retransmitido pelo seu espírito recriado. Então, ele vem vestido com a voz do seu espírito. Porque por isso que vai parecer muitas vezes que você que está falando com você mesmo. E você tem que saber discernir isso pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tenho consciência que eu ouvi a voz de Deus. Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, estava num acampamento de adolescente, alguma coisa, e eu só sei que era tempo a sós com Deus, e eu estava lá fora olhando as árvores, e eu falei assim, eu nunca vou esquecer, eu falei assim, Senhor, eu te amo tanto. E de repente, veio assim, agora eu entendo que veio do meu espírito para a minha mente, aquela voz. Eu também te amo, meu filho. Uau! Eu fui tão extasiado. Cara, eu acho que eu ouvi a voz de Deus agora, que coisa linda. Só que eu sou muito racional. Então, imediatamente comecei a pensar, não, acho que não foi a voz dele, não.
Foi só eu falando comigo mesmo. Só eu falando comigo mesmo. Porque vem na nossa voz, vem vestido com a voz do seu espírito. Por isso que parece que é você falando com você mesmo. Aí olha o que o Espírito Santo falou para mim. Ele falou, meu filho, você alguma vez ouviu alguém dar algum testemunho que eu falei com eles, eu te amo? E que eles falaram comigo, eu te amo, e que eu respondi, eu também te amo? Não. Nunca ouvi ninguém falar isso. Ele falou, você imaginava que eu podia responder assim? Nunca. Isso me pegou de surpresa, assim. Eu nunca nem imaginava que o senhor respondesse. Ele falou, então foi minha voz mesmo que você ouviu? Você ouviu, sim. E sabe, eu tenho praticado. E deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive cada visão, cada coisa milagrosa. Isso é lindo e poderoso. É lindo e poderoso você ouvir a voz audível de Deus. Mas você sabia que a Bíblia deixa bem claro que essa não é a forma principal que Ele quer falar com seus filhos? Não é, não é, não é. A forma principal que Ele quer falar é o que eu acabei de ler em Romanos 8,16, na revista atualizada. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele quer falar com o seu Espírito. Ele quer que você aprenda a cultivar e ouvir a voz dEle. Ele quer isso. Ele quer isso. Então, ao praticar isso, minha vida mudou. Eu lembro que chegou a um ponto, porque você vai aprendendo a discernir, você vai praticando. E eu confesso, até hoje, às vezes, eu não tenho bem certeza. Eu acho que sim, talvez não. Mas quantas e quantas vezes, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que eu sei. É até difícil explicar como eu sei, mas eu sei que eu sei. Que eu sei. É verdade. É verdade, é uma coisa tão forte, tão clara, se torna cada vez mais claro. Eu lembro, quando eu estava crescendo nisso, uma vez eu estava lá e ele falou assim, o fulano está chegando agora aqui, para falar com você. Eu falei, cara, se eu estou ouvindo realmente é muito forte. Eu abri a porta, fui lá fora e o fulano estava chegando. Ele falou, eu vim falar com você. Eu falei, eu sei, o Espírito Santo já me falou. E olha, eu vou te falar, é tão maravilhoso. Eu te desafio que a sua vida, seu ministério, sua família, seus negócios não sejam mais os mesmos. Que você, a partir de hoje à noite, vai dormindo, conversando com Ele. Acorde amanhã, que a sua vida não seja mais a mesma. Hoje, eu acho que foi um dos pastores que eu encontrei, ele falou, obrigado pelo livro. Ele falou como está impactando, quantas pessoas têm falado, porque aqui eu aprofundo muito mais, claro, mas como ouvir a voz do Espírito Santo, como fluir. Deixa eu te falar, é muito gostoso. Eu desejo isso, se eu pudesse, eu ia dar de graça um livro para todo mundo, porque eu quero tanto que as pessoas possam aprender, que todo cristão pudesse realmente caminhar nessa intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa que acontece, eu estou encerrando. Quando você fica cheio do Espírito Santo e caminha com Ele, tudo começa a mudar. A sua vida começa a ser usada para impactar a vida de outras pessoas. Tudo muda, tudo muda. Eu lembro que na medida que eu fui crescendo nisso, minha vida foi mudando. A minha esposa é muito assim, ela é muito, muito cheia de Jesus. A minha esposa, ela, quando depois de casarmos, ela ainda fez o curso de psicologia. Ela teve que fazer psicologia para me entender melhor. Mas, brincadeira, mas ela estava fazendo um curso de psicologia na Unifor, que tinha uma professora respeitadíssima no Brasil. Essa professora tinha trabalhado com a esposa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso de Mello. E essa professora, não sei quantos PhDs que ela tinha. Mas olha o que ela fez. A aula estava terminando e ela falou para minha esposa, fica aqui, por favor, eu preciso falar com você. Aí todo mundo saiu, ela, sim, professor. A professora falou assim, o que você tem? Que é diferente. O que a professora estava vendo? O Espírito Santo. E minha esposa começou a falar de Jesus para ela. Para resumir a história, a professora entregou a vida a Jesus. Foi para o nosso life group, nossa célula. Eu e minha esposa batizamos essa professora, se tornou membro da nossa igreja lá em Fortaleza. Olha o impacto de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava numa churrascaria em Goiânia. Eu estava lá comendo numa churrascaria. Quando o garçom ficava olhando para mim, eu achei estranho o garçom olhando, eu vi o garçom, eu fiquei comendo. Finalmente ele criou coragem, tocou no meu ombro e falou assim, o que você tem que é tão diferente? Eu estava literalmente na carne, né, irmãos? Mas eu olhei para ele e falei assim, é Jesus. Ele falou, só pode ser Jesus.
Porque o Espírito Santo sempre glorifica o nome de Jesus. Quanto mais cheio você é dele, quanto mais guiado, você vai atrair as pessoas para Jesus. E eu termino com essa história. Eu lembro, eu não era nem pastor ainda, mas eu formei em teologia, mas eu completei um curso de música numas férias bem grandes que eu tive lá em Boston, no Berklee College of Music, uma faculdade de música jazz. E aí eu gostava, ainda até hoje gosto muito de fazer exercício, e então eu saí para correr. Naquele dia talvez tinha corrido uns 8 quilômetros, e eu estava de volta no ônibus urbano. Eu não tinha nem cara de que meu cabelo era mais comprido, eu estava só de roupinha de física, né? Shortinho de nylon, camiseta de nylon, tênis. Mas eu vi um cara cabeludão, um americano lá, cabeludão, cabelo descendo até aqui. Na outra ponta do ônibus, ele ficava me olhando assim. Porque eu estava lá em pé, assim, só pensando como essa vida com Jesus é maravilhosa. Né? Talvez conversando com o Espírito Santo e tudo. E aí ele me viu, finalmente ele criou coragem. Eu nem vi quando ele se aproximou. De repente, ele estava bem pertinho de mim. Ele chegou bem pertinho de mim. Claro que foi em inglês que ele falou, mas ele falou assim: ei, cara, o que você tem aí? Aí eu tomei um susto, falei: como? O que você está querendo dizer? Ele falou: você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu falei, não, cara, não sei não. Ele falou: você sabe sim, cara, o que eu quero. Eu falei: cara, eu lhe prometo, eu lhe garanto, eu não sei o que você está querendo. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, ele falou assim: eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou: cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Quase que eu falei para ele: não estou tomando droga, mas não falei, porque eu pensei, que oportunidade de falar de Jesus. Então, naquele momento, eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava todo místico, eu também fiquei místico. Eu falei: cara, você quer saber mesmo que eu tenho, cara? Ele falou: eu quero. Eu falei: você tem certeza, cara? Ele falou: tenho. Eu falei: é Jesus. E eu pude falar de Jesus para ele. Quantos querem crescer na intimidade com o Espírito Santo? Eu também quero mais. Fiquem em pé, por favor. E se você é apaixonado pelo Espírito Santo, dê para ele uma forte, forte salva de palmas. Aleluia, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, oh meu Deus e meu Pai, me ensine como cultivar a intimidade com o Teu Espírito Santo. Agora diga com toda reverência para com Ele. Olhe para baixo, olhe para o seu peito, que Ele mora dentro de você. Diga: precioso Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo. Eu quero cultivar mais intimidade, um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar mais uma vez. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
glorificando ao Senhor. Vai levantando a sua voz. Deixa a unção do Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa a presença. Fala para Ele. Se você precisa pedir perdão por ter ignorado, peça perdão. Mas cultive. Ele te ama. Ele não te condena. Ele quer essa intimidade com você. Ele quer essa intimidade. Ele quer essa presença manifesta na sua vida. Sua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, papai. Eu te amo, Espírito Santo. Eu quero ser cada vez mais íntimo com o Senhor. Eu quero cultivar mais e mais a sua presença. Aleluia, 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 aleluia. Glória a ti, glória a ti. Eu te adoro, Senhor. Eu quero mais e mais de ti. A sua direita, a sua esquerda, vai orando para que ela possa cultivar, para que nunca mais a minha vida, a sua vida, a vida da pessoa à sua direita ou esquerda realmente seja sem essa intimidade com o Espírito Santo. Peça a Ele essa intimidade, peça a Ele realmente para você, para a pessoa ao seu lado. Espírito Santo, tenha íntima comunhão comigo. Espírito Santo, tenha íntima comunhão com meu irmão, com minha irmã. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Oh, abalei chabadas. E crianda tolo balicato froteribinanacas. Porque eis que diz o Senhor, a boa obra que eu comecei na sua vida, pelo meu Espírito, ela há de continuar, ela há de ser completada. Ele queria andar malacaçoda clima indicalofrone, mas caminhe com meu Espírito, seja guiado por Ele, seja energizado pela presença dEle. A calda curodo baletiquiri mas nunca deixe de cultivar essa intimidade, essa comunhão, porque o meu Espírito quer ter essa íntima comunhão com você. Eu creio, irmãos, que nossas vidas não serão mais as mesmas. Nós recebemos a sua palavra, precioso Espírito Santo. Nossas vidas não serão mais as mesmas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Ele uma forte salva de palmas. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Será que você levante pode sua voz cantar a Ele? Oh, poderoso, O Espírito
O apóstolo Paulo diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Talvez você está se sentindo perdido aqui nessa noite. Você não precisa estar perdido. Você tem alguém que quer te dar direção. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que você não pode sair daqui sem Ele. Pastor, mas eu creio em Jesus. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Você precisa fazer de Jesus o Senhor de sua vida. Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Hoje você pode confessá-lo como Senhor de sua vida. Mas talvez você já tenha feito isso, mas ainda você não foi batizado no Espírito Santo. Como o pastor Abe diz em João 20, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito, mas eles aguardaram ali no cenáculo para que eles fossem cheios do Espírito Santo. E sabe como que você pode ser cheio do Espírito Santo? É mais simples do que você imagina. A Bíblia diz que se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero te dar a oportunidade agora de pedir ao Pai. Fala, Pai, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Pede isso para Ele, pede isso para Ele. Pastor, e depois que eu pedir, o que eu tenho que sentir? Você não precisa sentir nada. Você pode crer e aplicar fé e dizer: eu pedi, a Bíblia diz que Ele dá para quem pede, e hoje eu estou sendo batizado no Espírito Santo. E você será cheio do Espírito Santo ainda essa noite. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, entregar a sua vida a Jesus. Porque não tem como você ser cheio do Espírito Santo se Jesus não for o seu Senhor. Mas se você já fez isso, você não pode sair daqui vazio. Vamos orar? Eu quero te encorajar a orar neste momento. Se você já foi batizado no Espírito Santo, mas de repente você foi vencido pelos seus sentimentos e você nunca mais orou em línguas, nunca mais você sentiu essa presença em sua vida. Talvez você foi enganado por Satanás ou até mesmo pela sua mente. Mas hoje você pode dizer: não, eu quero voltar a fluir no Espírito Santo, eu quero voltar a ouvir a voz dEle, eu quero voltar a orar em Espírito. Esse é o seu tempo, responda essa palavra. Comece a orar, fala: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Vem, Espírito Santo. Assim como em Pentecostes estavam todos reunidos, de repente, o de repente de Deus está acontecendo aqui nessa noite. Um vento impetuoso encheu toda a casa e foram repartidas línguas como de fogo. Aquele mesmo Espírito que se moveu em Pentecostes, Ele está aqui nesta noite. O Senhor está dando dons aqui nesta noite. O Senhor está distribuindo dons aqui nesta noite. Coisas que você esperou anos para acontecer, vão acontecer em dias. Coisas que você está pedindo ao Senhor há muitos anos, você não sabe nem como começar. Você vai testemunhar essa semana que coisas começaram a acontecer, entendimentos começaram a ficar claros.
Uma névoa começou a sair da sua mente. As coisas começaram a ficar claras a partir de agora. É difícil de nós pararmos. Oh Senhor, nós te rendemos graças. Nós queremos dizer que nosso coração está sedento. Nosso coração, Senhor, está clamando por mais de Ti. Nós sabemos que não poderemos ir para a próxima fase se o Senhor não for conosco. Nem queremos, Senhor, nós nem queremos ir para outro lugar se o Senhor não estiver conosco. Nós só iremos porque o Senhor vai conosco. Nós só faremos porque o Senhor fará conosco. Porque a nossa alegria é a Tua presença. A nossa alegria é saber que nós não estamos sós. Existem casamentos acabando aqui, Espírito Santo. Nós pedimos porque o Senhor venha e traga reconciliação. Nós sabemos que tem pessoas aqui que estavam querendo desistir do ministério, pastores que vieram neste lugar e não queriam mais liderar a igreja, já tinham definido que eles não continuariam, mas que hoje vão sair daqui sabendo que eles ainda têm uma obra a fazer, mas que eles não estão sozinhos. Líderes cansados, porque estão trabalhando há tantos anos no esforço próprio. Esposas cansadas, sustentando seus casamentos no pulso. Mas Senhor, a partir de hoje eles vão descansar no seu trabalho. Eles vão descansar em Tua voz. Eles vão desfrutar da Tua direção. Aleluia, aleluia. Como
Aleluia. Se é para Jesus, pode ser a sua melhor salva de palmas. Aleluia. 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 Nós estamos com o nosso coração radiante. Radiante. Cada um de vocês que participou disso, pôde participar de algo que é real, que vem do céu para nós e é real. Isso não vai parar hoje. Amanhã nós temos mais. Temos aqui, amanhã vamos ter o pastor Gilson ministrando tanto às 17 como às 19h30. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse culto ainda não precisa acabar para você que precisa de ajuda. Os líderes vão estar aqui na frente para orar por você. Talvez você ficou um pouco tímido de orar, de buscar ser cheio pelo Espírito Santo. Você pode vir aqui. Uma das formas que as pessoas eram cheias do Espírito Santo era por imposição de mãos. Então você pode vir aqui e dizer: eu quero que você imponha as mãos sobre mim, porque eu tomei uma decisão, que eu não vou sair daqui igual. Jacó tomou essa decisão quando ele se encontrou com Deus no Peniel. Ele diz: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. O Senhor está à procura desse tipo de pessoa que toma essas decisões e diz assim: ó, eu não quero mais ser o mesmo, meu casamento não vai ser mais o mesmo, eu não vou viver com meu coração tão confuso como eu tenho vivido. Talvez você não tenha entregado a sua vida para Jesus. Hoje você pode vir aqui entregar a sua vida para Jesus com um desses líderes. Você procura e diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mas talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Você está vivendo do teu próprio jeito. Você já tomou essa decisão no passado, mas você voltou atrás, tomou de volta as rédeas de sua própria vida. Está na hora de você soltar de novo as rédeas e deixar nas mãos daquele que pode te guiar de maneira plena e perfeita. Então você também pode procurar um desses líderes, amém? Quero orar por você, e como eu te disse, para você que precisa de ajuda, essa reunião não precisa acabar agora, amém? Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer pela vida do pastor Amy, pela vida da pastora Andréia, Senhor. Senhor, que tem sido uma inspiração para esta casa, Senhor. Queremos agradecer pela pastora de São Paulo, Senhor, que tem sido um farol para nós aqui no estado. Se hoje nós estamos vivendo, Senhor, coisas lindas aqui, é porque o Senhor tem feito coisas lindas nesse estado através da nossa liderança. Obrigado por toda a nossa liderança, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito aqui nesses dias. Obrigado, Senhor, por ontem, obrigado por hoje. Nós já pela fé agradecemos por amanhã, por domingo. E nós sabemos que o que estamos fazendo aqui, na verdade, é só aquecendo os nossos motores para alçarmos voos maiores. Nós abençoamos a cidade de Itapetininga, Senhor. Abençoamos os pastores que estão aqui. Que esse movimento não pare na nossa comunidade, na nossa igreja. Que esse movimento do Teu Espírito toque as igrejas dessa cidade. E que nós possamos ver conversões nessa cidade como nós nunca vimos. Que não haja igrejas vazias, Senhor. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho com intrepidez e com ousadia em todos os cantos dessa cidade. Até que, Senhor, Itapetininga seja cheia da Tua glória, Senhor, como as águas enchem o mar. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a amizade, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Sobre nós. Eu irei, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Esse Espírito está aqui nessa manhã. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está nesse momento. Deixe esse rio do Espírito de Deus inundar a sua vida e tenha liberdade aqui. Espírito das águas paradas da